Olá, ele nasceu em Minas, mas passou grande parte da sua vida aqui em Campinas. Educador, filósofo, teólogo, Rubem Alves foi uma pessoa que marcou, uma das pessoas mais respeitadas no Brasil, e hoje a gente veio aqui bater um papo com a filha dele, que é a Raquel Alves, ela que é presidente do Instituto Rubem Alves, para conhecer um pouco desse trabalho fundado aqui na cidade de Campinas. Raquel, o Instituto Rubem Alves surgiu ainda com o Rubem Alves vivo ou foi depois do falecimento dele? Não, foi com ele vivo, ele foi o grande fundador do Instituto. O Instituto vai comemorar 3 anos agora, no dia 15 de setembro, que é junto com a data de aniversário dele. Então, em 2012, dia 15 de setembro de 2012, o Instituto foi fundado. Então, ele participou 2 anos ainda do Instituto, né? E participou criando projetos, sentindo que a obra dele ia ser perpetuada. Eu tinha o desejo de perpetuar, ele conversava isso comigo, alguém tem que cuidar da minha obra, mas era tudo muito vago, eu não sabia muito como que era cuidar da obra dele. Mas aí depois veio a ideia de um instituto e a gente criou o instituto. E agora a gente pode fazer projetos e perpetuar a obra dele de várias maneiras, né? Através do Instituto. Quando a gente fala de perpetuar a obra, a gente fala de herança. Qual é a principal herança que Rubem Alves deixou? É educação? É filosofia? A gente consegue determinar? Olha, eu particularmente não, tá? Eu acho que, assim, ele foi muito forte na educação, então quem olha para ele como um educador pensa na educação, quem olha para ele como um teólogo pensa na teologia. Mas eu, no papel de filha, que assisti às diversas fases, eu não consigo determinar, tá? Porque a teologia, segundo os teólogos, ela ainda respira devido à passagem dele por aqui, né? Como o precursor da teologia da libertação. Depois, a questão da educação, que ele dedicou boa parte da vida dele instigando, fazendo pensar, incomodando mesmo para dizer, olha, não é só porque as coisas estão assim, que assim é que tem que ser, tudo pode ser melhor. Então, essa coisa de plantar várias sementes de pensamento. A educação também foi muito impactada com o pensamento dele. As obras infantis, que começou com o meu nascimento, isso desdobrou em 44 obras. Então também tem um conteúdo forte, lógico que isso não foi para mim, as minhas foram poucas, mas depois que ele se descobriu um contador de história para crianças, também se desdobrou em muitas obras. E também o Rubem Poeta, que escreveu aí mais de 60 obras a partir das crônicas que ele publicava. Então, tem muita coisa. E só essas crônicas, também tem muita gente que agradece ele por ter ajudado a viver, ajudado a sobreviver, que as pessoas se sentem muito amarguradas, não conseguem ver a vida de uma forma diferente, e muitas vezes, lendo um livro dele, elas despertam um olhar diferente. Então, assim, eu, sinceramente, eu não consigo definir qual é a maior herança dele. Eu tenho um palpite que a maior herança dele não está vinculada a trabalho, mas está vinculada à essência da simplicidade de um homem que, a despeito de toda a fama, de tudo que produziu, nunca se vangloriou com isso, se manteve simples. E a simplicidade para ele sempre foi a maior coisa, a coisa mais suprema que um homem pode ter. E isso tocou, assim, as pessoas que viviam ao redor dele aprenderam a simplicidade de uma forma que nunca mais vai ser desvirtuada.
Numa das últimas entrevistas que ele deu, Raquel, ele disse que para ele a vida era feita de momentos. Era desse jeito, exatamente? Era, de momentos, sim, e também de planos, né? Acho que a gente nunca é uma coisa só. Eu acho que o lado poeta dele, que era o lado mais forte dele, era feito de momentos. Mas, por exemplo, um lado pai, era um lado que se preocupava com o futuro, queria saber se os filhos iam ficar bem. Então, ele não achava momentâneo. Mas, assim, a priori, sim, porque ele dizia que um momento de beleza fazia valer a pena a vida inteira. Então, e ele falava isso. Eu realmente acredito. A gente ouviu muito falar de Rubem Alves, escritor, Rubem Alves teólogo, Rubem Alves poeta. Quem foi Rubem Alves pai para você? Uma mistura de todos esses, né? Mas um homem simples que se dedicava sem muita ciência. Essa coisa de ser pai. Ser pai era conviver com os filhos, estar com eles de uma forma sincera, sem rir dos medos dos filhos, estava ali do lado, mas também nunca tomou a frente dos filhos para resolver algum problema deles. Se os problemas eram nossos, a gente tinha que fazer. Ele estava do lado, ele nunca resolveu pela gente. Ele tinha aquela frase dele que amar é ter um pássaro pousado no dedo, e quem tem um pássaro pousado no dedo sabe que a qualquer instante ele pode voar. Então ele teve isso, assim, acho que como uma visão de pai, acho que você cria os filhos para eles serem fortes e voarem, não é para ficar ali com o pai, né? E ele preparou a gente desde pequeno para ter coragem e seguir adiante. Sempre foi assim. Em algum momento foi pesado ou foi num sentido de cobrança para vocês ser filho de Rubem Alves? Você tinha mais cobrança na vida? Tinha que, eu preciso ser alguém, eu preciso ter um destaque, eu preciso me desenvolver. Tinha uma cobrança por ser filho de Rubem Alves? Olha, os meus irmãos, eu acredito que não. Mas eu, por ser a filha que nasceu e mudou a vida dele, eu tive. Mas nunca foi a partir dele, foi de mim mesma. E era antagônico, porque por um lado eu, como arquiteta, segui como escritório de arquitetura e eu nunca quis aproveitar do nome do meu pai para nada disso. Eu sempre quis crescer por conta própria e ser eu mesma. Eu acho que até para eu poder aparecer, porque senão ia ser soterrada embaixo do nome do meu pai. Mas eu tinha uma cobrança no sentido que muitas pessoas vinham me perguntar, vem até hoje, como que é ser filha do Rubem Alves? Então isso vai... Como se fosse um mito, né? Tem que ser muito diferente, né? E até que a gente vai ficando mais velha e fala, não é diferente, ele é meu pai e tudo isso que brotou dele é fruto da essência dele, mas isso aí é com ele, eu não tenho que carregar esse peso. Por que a sua vinda mudou a vida do Rubem Alves, Raquel? Em que momento foi que ele teve aí você como primeira filha e que isso mudou na vida dele? Na verdade, eu sou a caçula, né? E meus irmãos são bem mais velhos que eu. Ah, entendi. Você foi a última. E o meu pai, ele já escrevia algumas obras, ainda poucas, mas num sentido muito, como que eu vou dizer, acadêmico, com nota de rodapé, citação. Era uma coisa mais dura, engessada. Aí quando eu nasci, e ele mesmo fala que ele já era um pai-avô, porque um pai mais velho pode ter um sentimento de avô pela criança, mais brincalhão, mais leve, né? Eu também nasci com um lábio leporino, isso assustou, então isso provocou um rebuliço interno nele e fez nascer o Rubem poeta.
porque ele questionou no momento do meu nascimento o que a obra dele, do formato que era produzido, contribuiria para mim e, portanto, para o coração das pessoas. E ele viu que não, que ele precisava escrever com o coração, que só ouvindo a voz do coração e da alma ele poderia tocar o coração de outras pessoas e ajudar as pessoas através da escrita. E como ele queria me ajudar, então isso ocasionou toda a mudança. Fez nascer o Rubem Poeta, que produziu isso tudo. E como foi que tudo isso te ajudou, Raquel? Com as histórias infantis. Bom, não posso resumir a isso, né? Uhum. Porque ele era a figura de um pai que era muito presente. Mas ele escreveu muitas histórias. A Menina e o Pássaro Encantado. Que acho que é uma das mais famosas, né? Infantis. Sim, o Pássaro Encantado é ele, a menina sou eu. Então sempre foi assim, acontecia em situações precisas. Por exemplo, ele viajava muito, ele era convidado para dar cursos ou palestras fora. E isso era 2 meses, 3 meses fora. Eu chorava muito, eu era uma criança de 6 anos que não queria essa ausência do pai. E aí, numa dessas vezes que ele já estava me preparando para despedida, e eu chorando, a história vem pronta na cabeça, ele escreve e conta. Como nasceu a alegria também, era a história de uma florzinha que nasceu com a pétala partida. E ela sofria porque as outras flores, que eram todas perfeitas, elas riam dela. E isso ele escreveu porque eu sofria muito, não queria ir para a escola. Na época não existia o nome bullying, né? Mas era isso. Então, foi um dia que eu pedi, falei, não quero ir para a escola, isso está muito pesado para mim. E aí ele falou, tá bom, você não vai para a escola, mas então você vai me explicar por quê, né? E aí eu conversei e assim, é instantâneo, acho que era questão de 1, 2 dias, a história nasce. E assim aconteceu com mais algumas, né? Então, assim, não era uma coisa que eu pedia, ou ele determinava que ele ia escrever, mas a história nascia. Todas as histórias eram meio que reflexão da rotina de vocês, dos problemas do dia a dia de pai e filha. Foi o que eu falei, as a maior parte. Né? Como nasceu a alegria, a menina e o pássaro, a montanha encantada dos ganchos selvagens, o medo da sementinha. Tem aí, vamos dizer, umas 6 histórias dedicadas a mim. E a Pipi e a Flor, que é famosa, já foi pro meu irmão. Mas aí depois as outras, eu acho que como ele descobriu-se, né, escritor de obras para crianças, aí isso foi acontecendo naturalmente. O livro da Menina e o Pássaro Encantado, que me marcou, eu fui em vários concertos de leitura aí de Rubem Alves, e uma das coisas que mais me marcou na questão da Menina e o Pássaro Encantado era a questão da saudade, né, que ele fala muito de saudade. Como que é hoje para você? Faz o quê? 1 ano? Um pouquinho mais de 1 ano só da morte de Rubem Alves. Como que é a saudade, Raquel? Eu converso Raquel? com ele como o eterno pássaro encantado, porque agora é para sempre. E aí eu pergunto às vezes, que cor que você tá? Nesse lugar que você está, que eu não sei onde é. E eu acho que até para isso, se for ver, a Menina e o Pássaro Encantado, ela prepara para a morte. Ela deixa tudo mais poético, uma visão diferente. A morte é poética ou a morte é dolorosa, Raquel? Depende de como você quer ver. Eu acho que a morte do meu pai, ela foi poética. Ela foi porque, se for olhar, ele conheceu o Instituto enquanto instituição, tá? O Instituto começou na minha casa, não tinha espaço, assim. E até que o ano passado a gente decidiu mudar de casa. Só que ele não sabia. Então nós alugamos uma casa e enquanto ele dormia, a gente ia roubando os prêmios, roubando os livros
dele sem ele perceber, e a gente foi montando o acervo que hoje conta a história dele, mas no momento era homenagem, né, para ele. E eu falava, pai, daqui a um mês você vai ter uma surpresa, não vai ter um troço, por favor. Eu fui preparando. E ele falava, você não vai me falar o que é? Não vou. E assim foi até que chegou a noite que a gente apresentou a outra casa, não era essa, para ele. E aí ele conheceu o Instituto no caráter de homenagem a ele. E foi bem emocionante. E ele faleceu 50 dias depois de conhecer a casa e de saber que a obra dele ia continuar. Então, depois que passou o furor da morte, eu estava pensando e eu concluí, eu falei, nossa, mas acho que até nisso foi doce, foi certo. Quando ele viu que estava tudo encaminhado, pronto, agora eu vou. E eu sinto que foi assim. Esse é o programa Espaço Aberto, a gente está no Instituto Rubem Alves e eu estou conversando com a filha dele, que é a Raquel Alves, e também presidente do Instituto, e na verdade ela também é a menina do pássaro encantado. E a gente encerra esse primeiro bloco com uma frase falando de saudade aí, depois de mais de um ano de morte de Rubem Alves. Eu deixo para você uma frase que me marcou e uma frase que fala de saudade. Vou contar-lhe um segredo. As plantas precisam de água, nós precisamos de ar. Os peixes precisam dos rios. E o meu encanto precisa de saudade. Se eu não for, não haverá saudade. A menina e o pássaro encantado. E ele ainda finaliza. Eu não tenho medo de morrer, em uma entrevista ele disse, né? Eu só tenho pena. A vida é tão boa. A gente vai para um breve intervalo e volta já. Estamos de volta, esse é o programa Espaço Aberto. Hoje a gente veio aqui no Jardim Chapadão conhecer um pouco do Instituto Rubem Alves e quem eu entrevisto é a filha dele, Raquel Alves. Raquel, a gente conversou um pouquinho sobre Rubem Alves no primeiro bloco. Em que momento você contou pra gente já que o Instituto surgiu a princípio como ideia de fazer um acervo, de dar continuidade à obra de Rubem Alves. Com o falecimento dele, já se passou aí um ano, a ideia é continuar perpetuando obra. Como que a gente faz isso na prática e que tipo de influência o Instituto traz para Campinas ou pretende trazer para Campinas? Para Campinas e também em âmbito nacional, né? Vamos pensar aí um pouquinho maior, que ele tocava o mundo inteiro. Bom, nós temos projetos desenvolvidos para capacitação de educadores e estamos desenvolvendo projetos também voltados a crianças, no sentido de contação de história. Também temos obras dele através de teatro, de algumas companhias diferentes, obras diferentes. Então, no sentido da educação, a gente tem já acontecendo agora aqui em Campinas um curso de capacitação para educadores em 8 módulos, né, com a Prefeitura de Campinas. Né. Mas daí aqui também nós temos um projeto de expansão da nossa sede, da criação de um salão na parte do fundo, e com isso a gente vai poder trazer também crianças, ou seja o que for, para diversas atividades aqui dentro, voltadas à obra dele, né? Ou seja, voltadas à cultura e à educação. Quando a gente fala de capacitação de educadores, qual que é a maior deficiência que tem hoje na educação? Quando a gente fala dos educadores. Qual é a? Maior deficiência. É pensar muito quadrado, é ter um formato de educação, é mais ou menos isso que... A maior deficiência, e isso eu acho, repetindo as palavras do meu pai, que existem muitos professores e poucos educadores. Tá? E nosso objetivo é respeitar o educador que tem dentro de cada um. Porque a educação, segundo o meu pai, ela é uma vocação, ela é um dom.
Porque não é fácil você ter 40 crianças em volta e você amar aquilo constantemente. Se você não tiver a vocação para isso, você não é um educador. Quando a gente fala de educador, a gente fala de alguém que está influenciando a vida daquela criança, é isso? Totalmente. A criança, ela precisa admirar, amar o professor, porque o professor, ele é um ponto de referência. Eu acho que você, eu, várias pessoas, a gente tem aqueles professores que a gente guarda com carinho, lembranças. Por quê? Porque esses professores, eles não foram professores, eles foram educadores. Eles nos transmitiram referência. E assim, para o meu pai, a criança, para ela aprender, antes de qualquer coisa, ela precisa admirar. Um pai e uma mãe, por exemplo, não conseguem ensinar uma criança se a criança não venerar e não confiar plenamente nos pais. Porque daí o que o pai fala, a criança acredita, ela se entrega. Então, se o educador não for uma referência para o aluno, se ele for só uma pessoa que está ali na frente, enchendo o aluno de informação, o aluno não absorve. Que mudança tão grande a gente teve na sociedade de uns anos para cá, que o professor deixou de ser referência e deixou de ser educador. A gente tinha, na nossa época, professores que a gente amava, que eram como se fossem nossos segundos pais, e hoje a gente tem uma escola onde a criança agride o professor, onde a criança joga urina no professor, onde não existe mais respeito. O que se perdeu? O professor começou a ser desvalorizado ao ponto de não ter mais troca entre eles? A que ponto a gente chegou, Raquel? Olha, eu acho que a gente tem vários pontos aí. Em primeiro lugar, eu acho que as crianças de hoje que estão na escola, elas são filhas de uma geração de pais inseguros. E pais inseguros, eles transmitem um superpoder à filha, porque pais inseguros não dão limites, não criam, então os filhos transferem isso na escola também. E aí, se o professor não é aquela figura do pai, então ele também, acho que, recebe a falta de limite da criança com uma força maior. A gente está numa sociedade em que o filho não ouve mais não. Esse também é uma das coisas que impulsiona, também, né? Porque os pais inseguros não falam, né? Porque, assim, eu nunca tive problema em ouvir não. E, assim, aliás, a gente passou a vida inteira ouvindo não, né? Mas os pais falavam não. Essa é a diferença. E um pouco de limite para a criança, ela é extremamente confortável. A criança, ela sabe até onde ela vai. O horizonte a gente vai expandindo com o nosso amadurecimento, né? Mas eu acho que já quero entregar horizontes amplos para crianças pequenas e elas não sabem o que fazer com isso. Então, tem um lado. O outro lado, que é um lado que meu pai também apontou durante anos, é a questão do vestibular. As escolas modelaram completamente o conteúdo de ensino delas em função de fazer as crianças passarem no vestibular. E isso já começa ali na alfabetização. Tudo fica diferente. Você entra numa metodologia de ensino e uma massinha de modelar. Olha, você tem que ser... Você cresce a vida inteira sendo preparado para o vestibular, não sendo educado. Exatamente. Né? Então, assim, existe um cronômetro na vida que não deixa o tempo das coisas acontecer. O tempo da vida, ele é um pouco mais lento do que esse tempo que se impõe. Então, professores não têm tempo de ser educadores e nem de despertar o lado de educador que tem dentro deles. Quando a gente fala dessa capacitação que o Instituto hoje já está aplicando em parceria com a Prefeitura de Campinas, o que de mais prático se leva para esse professor para ele se tornar um educador a curto ou longo prazo aí?
mais um despertar de essência, que quando você entende a sua essência, aí com o meu pai, ele foi um professor que tinha mais ouvinte na sala de aula do que aluno, porque a sala era lotada, mas por quê? Porque ele tinha aquilo na essência dele, então todo mundo queria ouvir e assistir às aulas. Ele era uma pessoa que conversava e que batia papo com os alunos. Então tem esse despertar de essência e tem ensinar a olhar para as crianças. Porque cada criança, quando ela sai da sua casa e chega na escola, ela carrega uma realidade também. Elas têm que ser observadas. Elas não podem ser igualadas. Todas estão sentadas aqui, portanto, todas são iguais. Não é assim. Então, tem que ensinar o educador também a olhar individualmente para cada aluno. Porque se o aluno ele se sentir só um pouquinho especial para o professor, a aprendizagem dele vai ser melhor. Quando a gente fala da questão da leitura, que você fala de levar os livros infantis e aplicar as leituras, quando se pensou na Menina e o Pássaro Encantado, que a gente falou um pouco no primeiro bloco do programa, ele pensou em toda a situação de vida sua, e depois teve um segundo livro que ele pensou na questão do bullying, que você até falou. Você acha que hoje existe essa reflexão, que a criança ouviu uma história, ela consegue trazer aquilo para si, gerar uma reflexão e falar, não, calma, não é assim, não é desesperador, tem solução? As crianças conseguem refletir hoje do mesmo jeito que você refletiu naquele momento? Eu acho que existe, assim, tá? Eu acho que a gente não pode generalizar falando que está tudo perdido, senão não faz sentido. O Instituto está aqui, né? O Instituto está aqui para ajudar aqueles que querem refletir, né? Então, eu acho sim que existem. Eu ouço pessoas falando, nossa, mas as obras infantis são profundas, elas são para adultos também. Sim, são para adultos. Então, eu realmente acho que tem a reflexão. Tem gente que não faz, tem gente que faz. E nós vamos cuidar daqueles que fazem, né? Porque eles podem absorver mais. E aqueles que não fazem, eu tenho a ideia, o sonho de mais para frente fazer uma oficina de leitura para adultos. Isso também era uma coisa que meu pai reclamava um pouco, porque ele tinha a sensação que as obras dele eram lidas de uma forma superficial. Então as pessoas não atingiam a entrelinha, a sensibilidade daquilo que estava sendo dita. E eu tenho esse sonho, que ainda não comecei a elaborar, buscando isso também. Porque não é difícil. Quando a pessoa ela descobre que dentro de um livro tem um mundo maravilhoso, ela vai encontrar isso em todos os livros que ela lê. A literatura tem todo esse poder de transformação. Tem. Esse é o programa Espaço Aberto, a gente está no Instituto Rubem Alves e eu converso com a filha dele, a Raquel Alves. Nós vamos para um breve intervalo, já voltamos para o último bloco. Até já! Estamos de volta, esse é o programa Espaço Aberto, hoje no Instituto Rubem Alves, no Jardim Chapadão, e eu converso com a filha dele, Raquel Alves, que também é presidente do Instituto. Raquel, uma pergunta de curiosidade, por que ipê amarelo? Que grande paixão tinha Rubem Alves por um ipê amarelo? Bom, tem a beleza do ipê, né, que ela é encantadora, mas o ipê, ela é uma árvore que faz tudo ao contrário. Enquanto as outras árvores estão adormecidas no inverno, o ipê exalta. E ele, meu pai, ele sempre se olhou como uma pessoa que fez tudo ao contrário. Ah, você faz tudo tradicional, eu faço o contrário. E o meu pensamento é o avesso. Ele sempre se viu assim. Então ele tinha uma identificação com o ipê também, de que era a árvore que faz aquilo, o contrário do que a maioria das árvores fazem. Você acha que
o fato de Rubem Alves ter sido tão questionador e ao mesmo tempo com esse pensamento do contra, né, de fazer tudo o contrário, ele incomodou a sociedade de algum jeito? Ele cumpriu, quando a gente fala que Rubem Alves cumpriu a sua missão, a gente pode dizer que ele incomodou a sociedade de uma forma geral? Eu tenho certeza disso. Quando a gente fala de teologia, quando a gente fala de educação, de filosofia, em todos os pontos que ele pôde, ele incomodou. Sentidos. Sim, claro, porque a gente está falando de uma pessoa que ela perturba a ordem convencional das coisas. Se tudo é ortodoxo, certinho, e vem uma pessoa e mostra uma visão heterodoxa completamente diferente, mostra que aquilo está de ponta cabeça, e a visão dela faz sentido, aqueles que estão dentro da ortodoxia ficam profundamente incomodados. A gente conversou um pouquinho no intervalo do programa e eu queria trazer à tona um pouquinho essa discussão. Você falou que o Rubem defendia que escrever era um jeito de pôr para fora, né? E que você vivenciou isso depois da morte dele. É bem por aí mesmo? Você acha que ele tentou todo aquele turbilhão de pensamentos e de vontade de mudança de sociedade, de mudança de pensamento, ele passava aquilo para o papel, passava aquilo para as obras dele, era tudo aquilo que incomodava a mente dele, é mais ou menos por aí? Sim, eu acho que as pessoas que leem a obra dele podem perceber que aquilo tudo é bem visceral. É poético porque é visceral, aquilo é fruto do corpo dele, é fruto do coração dele, e realmente quando ele estava perturbado com alguma coisa, tinha alguma pedra no sapato, ou seja o que for o nome, ele sentava e ele paria o texto assim, sem parar até terminar. Não era aquele tipo de escritor que começava a escrever, planejava, e aí corrigia, voltava. Não, era aquela coisa de tá doendo, eu preciso melhorar, sai. Então, quando ele sentava no computador para escrever, era coisa de horas ali. Não. Você chegou a escrever um poema que está ali tela na parede, a gente vai mostrar algumas imagens para quem está em casa assistir também. Com você, você viveu essa experiência? Você soube entender o que ele queria dizer, impor para fora aquele turbilhão de pensamentos? Eu entendi, sim. Depois da morte dele, me veio a vontade inesperada também de escrever. Eu não planejava por isso, né? Até porque eu, de origem, sou arquiteta, né? E escrever não é comigo, até agora não tem sido. Mas eu vivenciei a partida de um amigo muito querido, que estava lutando com a leucemia, e quando eu recebi a notícia de que ele iria partir, eu fiquei muito brava, muito revoltada. E eu só me acalmei quando eu sentei e escrevi. E eu considero que é um dos melhores textos que eu escrevi, por sinal, porque foi aquela coisa que saiu, não foi uma coisa de, eu acho que eu vou escrever um texto para ele, não. Aquela coisa que vem. Como se fosse uma terapia. Isso. A Câmara Municipal de Campinas, Raquel, reconheceu aí, acho que foi em 96, né, teve uma entrega de um diploma para o Rubem Alves, e recentemente o vereador Luiz Rossini, do Partido Verde, criou um projeto de lei que foi aprovado na Câmara, já sancionado e publicado no Diário Oficial, que declara órgão de utilidade pública o Instituto Rubem Alves. O que muda? Qual que é a importância desse envolvimento do poder público com as atividades da Fundação? O que muda esse reconhecimento, Raquel? Muda tudo. Eu acho que abre muitas portas para a gente, no sentido, hoje nós dependemos de patrocínio. Nós temos um projeto inscrito na Lei Rouanet de sustentabilidade e ampliação do Instituto. E nós estamos atualmente captando recursos através desse projeto aprovado. Ter esse reconhecimento da Prefeitura, ela endossa, né, de certa forma, a nossa importância, o nosso objetivo perante eu não vou falar Campinas, mas perante o mundo, né? Perante a sociedade. E também hoje em dia nós somos um município. E isso também faz com que as empresas que se disponham a patrocinar o Instituto, elas tenham isenção de impostos.
Então também ajuda, eu acho que são frentes de trabalho, mas esse reconhecimento da prefeitura, vamos dizer assim, o meu pai, enquanto homem, ele tinha o reconhecimento da fama dele, né? Nós ainda não temos isso. Receber esse reconhecimento da prefeitura de Campinas abriu muitas portas para nós. Nesses 3 anos já de atuação do Instituto Rubem Alves, qual que é o balanço que você faz, Raquel, de atuação? Parte da missão cumprida? Começo de missão cumprida? Ah, sim, com certeza. Porque não existia nenhuma ação parecida em relação à obra do meu pai. Então, vamos dizer que o nosso começo foi trabalhar no negativo, pegar tudo que estava bagunçado, começar a organizar, chegar no zero, para depois começar o positivo. E eu considero, sim, que nós crescemos muito por um período de 3 anos. Para começar, assim, quando a gente começou com o Instituto, eu nem sabia quantas obras tinha. Nem ele, meu pai, sabia quantos livros ele tinha escrito. Você tem um número hoje? Hoje nós estamos no número de 158 obras. 158. Tá? Ainda descobrimos uma ou outra no mundo, publicadas. Algum manuscrito escondido? Quem sabe, a gente ainda não achou. Dessas 158, Raquel, curiosidade minha, o que mais te marcou? Você pode dizer uma ou algumas obras? Não necessariamente aquelas feitas para você, como a menina e o pássaro encantado, como a gente contou, né? Mas o que mais te marcou na carreira de Rubem Alves? Olha, eu vou dizer que o Rubem, poeta que escreveu sobre o cotidiano, ele me toca profundamente. Assim, não é porque é meu pai, porque daí eu tô lendo um escritor e ele parece que ele faz eu crescer por dentro. Então, me marca esse lado. Tem os livros de teologia dele, por incrível que pareça, eles me marcam, porque ele tem uma visão tão heterodoxa sobre Deus e sobre como os homens veem Deus. E eu acabei ficando curiosa de ler, porque se afirmam que a teologia sobrevive hoje devido ao trabalho dele, eu falei, então deixa eu entender do que se trata. Quem né? era Deus para Rubem Alves, Raquel? É um nome que ele dava para um vazio dentro da existência dele. E esse vazio era aquele desejo de alguma esperança. De ter alguém olhando para você? Isso, sabe? A esperança é aquela coisa que diz para você, vai ter amanhã, e vai ter amanhã, e vai ter depois de amanhã. E Deus estava ligado com a esperança para ele. Mas era uma coisa muito interna. Eu não acredito que ele pensava em Deus naquela coisa, aquela figura, como falam. Ele tem um verso que falava que a gente pode sentir Deus passando como uma brisa entre as portas, sabe? Quando a gente escuta a porta rangendo de leve com o passar do vento, aquilo pode ser entendido como Deus. Está em todos os lugares. Mas ele é uma extensão de nós. Ele tratava Deus como uma ligação com a saudade, sim, mas uma saudade ao contrário. Uma saudade, porque a saudade é a falta que a gente sente do passado. Uhum. Deus era a falta do que se sente do que está por vir. Naquela coisa de eu quero aquele mundo melhor. Deus me ajuda. Entendeu? Era muito sublime. É melhor ler ele, porque eu não vou conseguir. É muito complexo, né? Raquel, qual que é o peso
Existe um peso para você, uma responsabilidade? A gente chegou aí em 3 anos de Instituto Rubem Alves com o objetivo principal de mudar a visão do educador, mudar a visão do professor e tornar ele pensador, educador, influenciar a vida das crianças. Existe um peso para o Instituto e para você de perpetuar essa questão da obra e dessa mudança de sociedade? Olha, não existe um peso, existe aí uma alegria, porque nós já temos as ferramentas, nós temos uma equipe competente que está trabalhando atrás, uma equipe que conhece a obra e que tem condições aí de ampliar projetos, de criar novos projetos. Não é peso, é uma alegria, é um prazer. É assim que eu vejo, lógico que uma alegria aliada a um trabalho sério, né? Um trabalho com responsabilidade. Você falou, acho que no segundo bloco, que tem a intenção a curto prazo de trazer crianças e adolescentes para o Instituto para conhecerem as obras e ouvirem histórias. A curto prazo é isso. O que tem de planejamento para o Instituto Rubem Alves daqui para frente? Então, como eu comentei antes, agora nós estamos captando verba de recursos referente ao nosso projeto da Lei Rouanet. Tendo isso aprovado, nós vamos poder construir um espaço e aí sim nós vamos poder receber. Porque hoje em dia nós temos uma sede administrativa, o nosso espaço não comporta esse tipo de atividade. Então, assim que nós formos contemplados, tudo isso vai começar a acontecer. E são oficinas, tanto de, vamos dizer, uma pessoa conta a história e a criança faz uma brincadeira ou um artesanato voltado com a história. Ou pode ser de brincadeiras antigas, porque ele tem também, ele gostava das brincadeiras antigas e ele falava sobre isso. Então tem muita coisa. E para os adultos também, assim, tem uma vontade aí de ter um sarau aí, vamos dizer, periódico. Aconteceu um sarau quando houve um ano de... Foi em julho desse ano, não foi? Isso. Que aconteceu um grande sarau? Houve um sarau, foi no Café Bistrô Rubem Alves, não foi aqui. Mas esse sarau foi uma homenagem a ele, né, pela vida dele, não pela morte, né? Mas a minha ideia, que eu chamo de sarau, pode ser que tenha um outro nome, não sei, é de reunir pessoas para lerem e refletirem a respeito da obra dele. O Café Bistrô é parte de um projeto de vocês, de reflexão também, de leitura, ou não? Tem alguma ligação com o Instituto? O Café Bistrô já tem uma parceria com o Instituto, né, porque carrega o nome Rubem Alves, e o Instituto se encarregou de criar a identidade, vamos chamar assim, Rubem Alves. Mas nós somos uma coisa, o Café Bistrô é outra. Raquel, para quem está em casa e quiser conhecer um pouco mais do Instituto, as empresas até que estiverem interessadas em patrocinar ou se envolver de alguma forma em projetos, encontram vocês em site, telefone, fanpage. Você pode deixar para a gente os contatos aí? Claro. O nosso site é www.institutorubenalves.org.br. Os nossos telefones são 3386-0704, DDD 19, que nós somos de Campinas. E no Facebook nós temos o Rubem Alves Oficial, Rubem Alves _ Oficial, e temos também o Instituto Rubem Alves. Raquel, a gente já parte para o fim do bate-papo, infelizmente, mas eu queria que você deixasse para a gente, para quem está assistindo, ou uma frase, ou um momento, o que de Rubem Alves mais te vem à mente quando vem a saudade, quando você pensa que o pássaro está distante, o que te vem na cabeça quando você pensa em Rubem Alves? Que a vida vale a pena, é isso que me vem à cabeça. Ele tem uma frase que diz que a morte, ela não fala sobre a morte, ela fala sobre a vida. A morte é quem te pergunta o que você está esperando, né? Então, é isso. Vamos tratar de aproveitar a vida.
Ele falava muito, carpe diem, colhe seu dia, como se fosse um fruto saboroso, porque amanhã a gente não sabe o que vai ser. Esse foi o programa Espaço Aberto. A gente veio até o Instituto Rubem Alves no Jardim Chapadão e eu conversei com a filha dele, a Raquel Alves, que também é presidente do Instituto. Raquel, obrigada por ter recebido a gente. Nosso programa fica por aqui. Você continua com a nossa programação. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima.